Ah, foi. Eu acho que ele está fazendo, ele está meio travandinho, né? Que às vezes, dependendo do horário, ele fica meio travando. Então, nós vamos fazer um comentário sobre o karma e as palavras que a gente pode usar, que é os temas que vai ser abordado, serão karma, livre-arbítrio e predestinação, né? Aqui eu coloco uma frase da Madame Blavatsky, porque qual a ideia que nós vamos trabalhar de karma, né? Que o karma, ele é algo que não é colocado, jogado em cima de nós por alguma entidade, né? O karma, ele dá a ideia de ação. Então, vamos ver o que ela fala para nós começarmos a trabalhar essas questões. Os que creem no karma não podem deixar de crer no destino, que cada homem, do berço ao túmulo, tece ao redor de si mesmo, fio por fio, como a aranha tece a sua teia. Então, aqui, só nesse parágrafo, nós já temos essa ideia de que nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Ou também pelo resultado delas. Não vai existir algo que diga assim, é meu karma, que alguém colocou em mim. Não, não existe isso. Então, se nós somos responsáveis pelas nossas ações, e o que nós passamos hoje é o resultado de ações passadas, então eu acho que fica meio difícil a gente, às vezes, como eu costumo dizer, de ficar de pires na mão, né? Pedindo para um santo, pedindo para uma entidade, pedindo para alguém que me tire aquilo de mim, né? O que nós podemos pedir é força, né? Quando o último fio se acha tecido e o homem se deixou enredar na malha de seus próprios atos, vê-se ele sobre o império absoluto desse destino, que ele mesmo elaborou. Então, enquanto nós não tivermos consciência de que a adversidade que está à nossa frente, que nós estamos enfrentando, é o resultado dos meus próprios atos, nós não vamos ter esse entendimento. Enquanto nós estivermos achando um culpado por aquilo que nós estamos passando, responsabilizando Deus, um Deus injusto, responsabilizando alguém, nós não vamos ter esse entendimento. Então, é importante que nós tenhamos essa ideia, que nós possamos, porque uma coisa é a gente saber. Eu sei que karma é ação. Eu sei. Outra coisa é eu me conscientizar que o karma, ele é um efeito de uma ação passada. Agora, a outra coisa é eu colocar isso em ação. Então, enquanto está tudo bem, é fácil eu dizer para o outro, olha, o que você está passando é o teu karma, mas de repente, quando eu enfrento uma adversidade, a coisa chega em mim, a gente esquece disso daqui, né? A gente esquece e começa a se debater. Então, por isso que nós estamos assim, batemos muito em cima dessa questão do karma, para os nossos alunos, porque em terapia holística, inclusive, não tem como nós atuarmos na terapia holística, querer ajudar, principalmente na psicoterapia holística, que é o campo da numerologia kármica, ajudar o nosso paciente, o nosso cliente, o nosso consulente, se nós não formos aos poucos colocando essa ideia para ele, né? Então, o que acontece? Então, quando a gente se vê sobre o império absoluto desse destino que nós vamos tecendo, às vezes vida após vida, por que vida após vida? Porque nós vamos repetindo o padrão. Enquanto a gente não se conscientiza disso e não começa a assumir a responsabilidade pelas coisas que estão, pelas nossas adversidades que estão chegando, tendo a ideia de que fomos nós que, mesmo que seja num passado remoto, fomos nós que geramos, né? Aí chega num ponto que nós ficamos inertes. É como se nós estivéssemos presos dentro de uma concha, como ela fala aqui. Então,
Este, então, imobiliza qual cônjuge inerte, preso ao firme rochedo, ou arrasta com uma pena no turbilhinho levantado por suas próprias ações. E isto é o karma, né? Quanto mais nós nos debatemos, quanto mais nós nos revoltamos, mais nós vamos nos afundando naquela situação. A primeira noção de karma, a palavra significa ação, movimento. E essa ação, movimento, começa lá quando o nosso universo vem à manifestação, no Big Bang, né? Então, quando a matéria começa a ter movimento, pulsação, o universo passa a ser construído. A palavra karma começa a ter sentido aí, pois temos coisas que se movimentam. Tudo que vem à manifestação, ela vai ter um movimento. E aí começa um karma. Porque nós não temos... o karma, ele tem... Os efeitos são bons e são ruins, né? Então, eu estou puxando aqui, desde onde que começa a ideia de karma, filosoficamente, para ver que não tem condições de eu achar que algum mestre de sabedoria, que algum ser, é muito usado hoje em dia apelar para o conselho kármico, vá mudar a situação. A situação vai mudar dependendo de nós. Se nós trouxermos para a atual situação, que é uma pandemia, né? Não é somente um karma familiar, não é um karma nacional, mas nós estamos com um problema aqui planetário, então nós temos que pensar em termos de raça. O que nós temos que mudar? Porque é muito fácil a gente dizer, o ano passado eu escutei muito isso. O ano que vem vai entrar quem vai reger vai ser o Sol, astrologicamente. Até eu brinquei num dia que estavam falando em sala de aula, em curso, e o pessoal estava muito empolgado. Eu falei, só não esqueçam que o Sol ilumina, assim. Ilumina, inclusive, a sombra, né? Então, nós temos que pensar, o que está doendo em mim hoje? Aonde que está me pegando? Essa situação. Então, talvez seja aí que nós temos que pensar e trabalhar, né? Mas em termos geral, em termos de humanidade, nós temos que pensar assim em termos de humanidade. O que nós temos que mudar? E tem coisas, e veja bem que nós estamos sendo obrigados a mudar a nossa situação. Então, tem coisas que não vão voltar mais como eram. Nós estamos passando por uma mudança obrigatória. Então, é aí que nós temos que pensar qual o meu papel em tudo isso. Porque em termos de universo, em termos de evolução, em termos evolutivo, cada um de nós é como se fôssemos uma peça num grande quebra-cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça que a gente vai montando aquelas pecinhas que tem 300, 400, 500, 1000 peças, né? Então, todos nós temos importância. Todos nós. Então, eu acho que a gente pode começar de qual a minha importância em termos de karma nacional, de karma mundial, de karma nacional, né? De karma familiar e até chegar no individual. Tá? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone e perguntar, comentar, não tem problema. Então, aqui como eu estava falando, que quando se forma um sistema, ele repete o esquema do sistema anterior. Ele vem de uma sequência de evolução de vários períodos do universo. Então, nós temos uma ideia, principalmente nós que temos uma tradição judaico-cristã, principalmente cristã, e principalmente depois do concílio de Constantinopla, 300 e pouco, que foi tirado, aliás, 500 e pouco, que foi tirada da Bíblia, tudo que se referisse à alma, a astros, à predestinação da alma, à imigração da alma, nós perdemos essa chave de interpretação. E para nós é como se a coisa fizesse puff e surgisse do nada. Nós simplesmente aparecemos no universo. Não existe isso. É como quando nós nascemos. Será que a gente nasceu simplesmente porque os nossos pais, ou se fossem casados, namorados, ou o que fosse,
se interessaram um pelo outro? Então, essa ideia de que a coisa surge do nada não existe, né? Então, o nosso universo, ele é o resultado de um anterior. Isso é a lei da evolução, igual o nosso planeta Terra. Ele é resultado de um outro sistema, tá? Então, o sistema solar existe uma relação de causa e efeito de um sistema solar que havia anteriormente, né? Então, e da mesma forma, nós, o homem, através do livre-arbítrio, também, hoje a nossa vida é resultado de vidas anteriores. Se nós não estamos gostando de alguma coisa que está acontecendo conosco, não precisa nem fazer regressão. É só olhar o que não está legal em mim, que eu vou saber, talvez, o que eu estou repetindo. Quando nós trabalhamos com o mapa numerológico, na astrologia também dá para ver isso, talvez seja, não sei, eu não sou astrólogo, não entendo muito astrologia, mas eu acho que os nossos desafios que nós falamos na numerologia é o que são os retrógrados, né? Os planetas retrógrados, talvez, eu imagino que seja isso. Porque aparece no mapa numerológico os desafios, é aquilo que nós estamos repetindo o padrão, né? Estamos repetindo. Então, o que acontece? Enquanto nós não despertarmos, não tomarmos uma consciência de que aquilo que está difícil para mim, que eu não estou conseguindo fazer, que ali existe uma lição, nós vamos ficar repetindo. Então, nesse ponto, nós temos o livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente, estudando um mapa, a gente diz, mas como? O fulano tem todas as ferramentas aqui, né? Ele tem o livre-arbítrio de não querer fazer aquela lição, né? E ele vai aparecer. Então, o karma, na verdade, é uma lição não compreendida, não assimilada, seja num passado aqui próximo a nós, nessa encarnação, ou seja, num passado remoto. Mariana, você fica vendo se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não existe a ideia de milagre na teosofia para ser violada uma lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito, inclusive os mestres de sabedoria, não podem nos ajudar. Nós temos o mestre, eu não lembro, acho que foi o Sinet, que foi pedir ajuda para uma colega deles lá, aquele pessoal, imagina, aquele pessoal que estava lá no começo, na fundação da teosofia, né? 1879, 1890, por aí. E ele diz, olha, enquanto ela não resolver o karma nacional dela, eu não posso fazer nada além de mandar boas vibrações que ela tenha discernimento. Então, vocês imaginem, né? Então, o máximo que eles podem fazer para nós é isso. É mandar boas vibrações quando nós estamos em sintonia, mas se era um karma nacional que a pessoa estava passando. Então, essa ideia de milagre, hoje em dia está muito comum a ideia de apelar para o conselho kármico, né? Gente, os senhores do karma, eles vibram numa frequência muito elevada. O que eles podem, eles são os senhores lipicas, que eles vão anotar, eles anotam tudo que nós fazemos, eles anotam tudo o que acontece. Eles são responsáveis, sim, da formação do nosso duplo etérico, né? Mas não são eles que vão dizer, você fez isso em vidas passadas, então agora você vai nascer assim. Vai nascer sem um olho, vai nascer com uma doença, só de castigo. Não, muito pelo contrário. Porque quando a gente vem à reencarnação, o primeiro corpo que se forma é o corpo mental. E aí, a responsabilidade são os devas do plano mental para formar esse corpo. E numa lei de atração, né, aquelas tendências que nós tínhamos do passado, de formas, pensamentos, ele é acoplado, ele é atraído, ele é acoplado. A mesma coisa acontece com o corpo emocional, o corpo astral, os nossos desejos, aquilo que não conseguimos trabalhar, ele é acoplado. Só que na formação do duplo etérico não é isso.
na formação do duplo etérico, é que entra a ação dos senhores do karma. Isso está escrito a doutora Nibesa fala muito sobre aquele livro dela, Níveis de Consciência, né? Então, ela explica a formação. Só que eles vão ajustar, porque nós não temos condições, nós vamos ver mais para frente, hoje ainda, o que é o karma acumulado, né? O karma que a gente está em formação. Então, às vezes, lá atrás, nós fizemos uma caca tão grande, que nós não tínhamos condições de aprender aquilo, porque não adianta querer ensinar geometria para uma criança de 5 anos. Então, aquele karma fica acumulado e fica nos acompanhando até que nós tenhamos condições de aprender aquela lição. E isso quem vê são os senhores do karma. É aí que eles vão ajustar isso. Se eu tenho condições de resgatar, de aprender aquela lição, porque não adianta querer dar uma lição se eu não tenho condições, isso é queimar energia. E uma coisa que esses mestres, esses seres divinos fazem é não queimar energia. Então, não adianta a gente querer dizer que vai negociar com os senhores do karma agora. O que eu posso fazer é pedir discernimento. Ou o que eu posso fazer para um filho, eu posso fazer para um amigo, eu posso fazer para um irmão, é pedir discernimento para que ele compreenda aquela lição. Nas terapias holísticas, nós temos a radiestesia, nós temos os florais, nós temos uma série de ferramentas que vai ajudar a pessoa, o reiki, mas vai ajudar a pessoa a ter um discernimento. Eu já tive casos que a pessoa simplesmente falou, eu gosto de ser assim, eu quero, dei baldes de floral, um determinado aspecto de personalidade dela, ela falou para mim, não, eu gosto de ser assim, eu vou ser assim, eu não vou mudar. Então, é o livre-arbítrio dela, né? Então, vocês vejam bem, aqui eu estou colocando aqui a evolução da consciência, deixa eu colocar aqui assim. Então, nós temos aqui o homem, nós, o homem aqui, nessa evolução de consciência, nesse mapa aqui, nós estamos desenvolvendo a nossa mente superior. Vocês vejam que aqui nós temos os planos de natureza, tá? Então, nós temos o plano físico, etérico, nós temos o emocional, que é o astral, com os seus 7. Cada plano desse tem 7 subplanos. Daí nós temos o mental, que nós dividimos em mental inferior e mental superior. E mental, então, aqui, ó, físico, duplo etérico, emocional e mental inferior pertencem à personalidade. Do mental superior e o intuicional e universal aqui para cima já pertence à nossa tríade superior. Nós, atualmente, nós estamos desenvolvendo isso daqui. Vocês podem ver que nós temos aqui no nível humano, nós temos o físico, o duplo etérico, tudo completinho, nós temos o emocional, tudo completinho, mas nós estamos desenvolvendo isso aqui, nós estamos arranhando aqui, esse intuicional aqui seria o búdico, o amor crístico, né? Então, nós estamos arranhando isso daqui, tá? E é essa mente aqui que nós estamos trabalhando, que ela é capaz de criar causa, que vão gerar efeitos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas formas de pensamento, porque nós somos seres mentais. Nós produzimos tudo através do pensamento. Nós criamos tudo através do pensamento. E até no yoga a gente diz que esse corpo aqui, tem uma linha do yoga que eles falam que esse corpo astral e mental é um corpo só. É kama manas, né? Ou aqui o mental inferior, porque eu penso, eu sinto, eu penso imediatamente isso, né? Então, o nosso objetivo, nós estamos desenvolvendo esse mental agora, para em vez de ser kama, porque kama é desejo, em vez de ser esse desejo e pensamento, kama, manas, que nós sejamos mana buddhi. Esse é o nosso desenvolvimento. E o karma, através das reencarnações, é uma lei justa que ela vem equalizar justamente isso. E o animal aqui não tem karma porque ele não está desenvolvendo esse quinto princípio aqui, tá? Ele está começando a desenvolver o mental.
inferior. Tanto é que os animais domésticos, eles estão conosco, até foi colocado aqui um animal doméstico, um cachorro, né? Um animal doméstico, eles estão conosco, eles estão desenvolvendo o mental. Podem observar, quem tem animal em casa, percebe que ele observa, principalmente o gato, o cachorro, se a gente faz uma ação diferente, ele já fica atento. Né? Ele observa tudo que nós fazemos, ele sabe, né? Eu tenho um cachorro, ele, pela roupa que eu coloco, pelo sapato que eu coloco, ele já sabe se eu vou sair sozinha ou se eu vou sair com ele. Né? Então, isso é porque ele está desenvolvendo esse mental concreto. O que que acontece aqui nessa linha de evolução? Por que que o animal não tem karma? Porque nós aqui, com esse poder, o poder que o Deus Criador nos deu, esse poder mental aqui, nós já temos o poder de criar. Ele ainda não tem. Então, por acaso, se meu animal, eu deixo ele solto, eu ando com ele, vamos supor, porque eu sei que esse animal, ele age por intuição, nem intuição, desculpa, ele age por instinto. Eu deixo ele solto, andando na rua, eu sei que ele é um schnauzer, é um cão de guarda, e eu deixo ele andando sem a guia. Ele vê um passarinho, corre, tentar pegar o passarinho, já morde alguém no caminho, qualquer coisa assim. Ou, se alguém se aproxima de mim, eu sei que por ele ser um cão de guarda, se alguém tenta me abraçar, ele avança. Né? Se eu não prestar atenção nisso, se ele morder alguém, ele não é responsável por isso. O responsável sou eu. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Aqui eu tenho um outro esquema, tem uma outra aqui, com outro cartaz. Então, o que que acontece? Nós temos uma evolução aqui. Só deixa eu falar um pouquinho, só deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, que aqui, essa é a nossa evolução. Então, a nossa mônada, quando adentrou no nosso universo, ela passa por um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal, e nós estamos aqui, né? Até aqui, o reino animal, o mineral, o vegetal, o animal, são almas grupais. Então, um cachorro, vamos dizer assim, ele tem uma alma grupal, pode ter 500 cachorros, depois ela vai evoluindo, vai para 100, vai para 200, a gente pode falar mais tarde outra vez sobre isso, né? Aí, no reino humano, que nós ganhamos, vamos dizer assim, uma alma só para nós. É aí que começamos a gerar karma. Então, aqui, nesses reinos que é grupal, a primeira, quando esses planos são formados, o primeiro que vem à manifestação aqui são os logos. Então, nós temos, na teosofia, nós dizemos que nós temos o primeiro logos, que é Deus, Pai Criador, o segundo logos, que é Filho, e o terceiro logos, que é o Espírito Santo. Então, isso aqui é uma trindade. Tem em todas as culturas, todas as religiões, tem essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o terceiro logos, é a primeira manifestação, porque dentro dele está todas as coisas que tem para criar. É ele que tem a criação. Então, ele vem por primeiro. O segundo, que é o segundo logos, que seria o Filho na tradição cristã, é ele que vem vivificando. Então, um cria, outro dá vida. E aí tem essas almas grupais. Só que chega num momento aqui dessa alma grupal que o que acontece? Esse animal, ele chega até, vamos dizer assim, a ter vislumbres, ele evoluiu tanto mentalmente, tanto, que são aqueles animais que, por exemplo, nós temos animais que se atiram no lago para salvar alguém, se atiram na frente de um outro bicho, né? Nós temos muitos casos desse para salvar. Então, o ideal seria que ele individualizasse pelo amor, por Buda aqui, né? Então, ele tem consciência, ele tem tanta consciência que ele, quando morre, ele não tem mais como voltar para aquela alma grupal. E daí é nesse exato momento que ele está tão evoluído que vem daí o primeiro, nós temos aqui o primeiro aspecto, que vem o Pai,
que tem o quê? Que tem o poder do pensamento. Então, aqui daí, nesse momento, o que que acontece? Esse animal, ele é alçado pelo primeiro aspecto, que é do Deus Criador, né? E aí se forma a alma humana. Aí a gente ganha uma alma. E aí nós ganhamos também o quê? O poder do pensamento, que é que eu falei aqui, ó. Não, aqui, né? Que é esta mente que é capaz, que é a criadora, que é capaz de criar causas. É nesse momento que nós ganhamos isso. Nós temos que lembrar que o nosso Deus Criador, que seria o Pai, ele quando formou o nosso universo, ele criou com o quê? Ele criou com a mente, né? Ele não pegou algum material para construir. Todo o nosso universo é produto da mente desse Deus Criador, que nós chamamos de primeiro Logos na teosofia. Então, nós estamos dentro da mente de Deus. Por isso que o nosso poder é mental. Por isso que nós podemos criar coisas através da mente. Por isso que nós somos seres mentais. A gente acha que é físico, nós não somos seres físicos. Por isso pode falar. Eu só ia comentar que é por isso também quando a gente diz sobre formas de pensamento, que é bem isso, é tudo originado na mente. Então, quanto mais a gente pensa, mais a gente se envolve por aquelas formas, né? Aqueles pensamentos. Então, assim, os meus medos, a minha alegria, o meu medo, tudo forma pensamento. Ele se manifesta aqui no mundo físico chega a se manifestar através de uma doença, através de uma crise, ele se manifesta, né? Ele chega até o físico, mas a origem de tudo é aqui, né? Nesse plano mental. E aí ele vem se transformando. Uma doença, por exemplo, quando chega no físico, é sintoma. Nós temos o sintoma do que foi gerado aqui nos níveis superiores. Tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui, que nós podemos mudar isso através do pensamento. Por isso que a gente fala tanto numa meditação, numa reflexão, né? Eu sempre falo que aquela reflexão antes de dormir, ao deitar, para a gente refletir sobre o nosso dia a dia, ela é muito boa porque aí eu vou repassar o meu dia. Eu tenho condições de ver o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Tá? Então, como nós somos dotados da centelha divina, do primeiro Logos, o homem tem que desenvolver a si próprio de modo consciente. Então, se, por exemplo, vamos falar de mestres de sabedoria, que o pessoal fala muito, ou um santo, ou uma entidade, ela me dissesse o que eu tenho que fazer, me desse o beabá, me desse uma fórmula mágica, que eu seguisse, o único mérito que eu teria é o mérito de ter obedecido essa entidade. Eu não teria mais mérito nenhum. E aqui, como vocês veem, o homem tem que se desenvolver a si próprio de modo consciente. É difícil, sim, é muito difícil, porque se fosse fácil, os mestres de sabedoria, os seres que já alcançaram a autorrealização, eles são tão ovacionados, por quê? Porque é muito difícil a gente se vencer a si próprio. Todos os dias nós temos que nos auto-superar. É uma autossuperação diária. Então, não é fácil, né? Infelizmente ou felizmente, a Terra, ela é uma escola. Ela não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui só para receber coisas boas. Existem coisas boas, nós temos muitos méritos, nós temos muitas coisas boas. Mas acontece que o principal motivo de nós estarmos aqui é justamente para nós podermos nos autossuperar. Tá? Então, essa mente que nós recebemos,
começa a produzir causas, muitas vezes dolorosas, e a consciência vai despertando. Infelizmente, nós só acordamos através da dor. Nós estamos num processo, num ponto da evolução, que quando a coisa é boa, né, nós estamos felizes, nós não lembramos que nós temos que aprender, que nós temos que fazer. É somente quando aperta que aí nós começamos a despertar. Tá? E eu vou dizer assim, cada vez que a gente começa a ter essas crises de consciência, sinal que a gente está despertando. Tá? Enquanto a gente não tiver crise de consciência, a gente está passando, está navegando batido, até está na ilusão de que tudo é bom. Mas quando as crises começam, então quem tiver crise de consciência, bendiga a crise de consciência, porque sabe que está despertando. Então, através dessas causas, né, dessas adversidades, nós vamos aprendendo a discernir entre o certo e o errado. Porque nós estamos num ponto de evolução de que nós só aprendemos assim, entre erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, nós vamos aprendendo. Aí, no decorrer de várias encarnações, nós vamos produzindo causas com consequências, que são o karma. E vamos ter que colher o fruto dessas ações. Não tem. Tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que tá? Todo mundo tá entendendo, tá compreendendo? E dessa forma, o corpo causal é aquele aqui, ó, tá? Então, nós temos todos esses planos. O corpo causal, ele é um corpo que gera causas. Então, ele é formado pelo mental superior, ele é formado por esse corpo búdico e pelo Atma. Ele é a nossa tríade divina, ele fica aqui. Então, aqui que eu quero chamar mais uma atenção, já que nós estamos com esse esquema aqui dos planos da natureza, eu quero que vamos refletir uma coisa sobre essa questão dos senhores do karma, os mestres de sabedoria que ficam nesses planos aqui. Os senhores do karma ficam mais ainda. Nós estamos aqui no mundo físico. O nosso mental concreto aqui, nós não temos como imaginar o que são a frequência vibratória desses mundos aqui para cima. Tanto é que até o mental concreto aqui, nós dizemos que é rupa, que é o que tem forma. Só para vocês terem uma ideia, do mental superior para cima, não tem forma. Nós, com o nosso mental concreto, é difícil de imaginar isso. E eu sei que, às vezes, eu estou tirando assim, a muleta, mas é tão fácil a gente imaginar que vai ter um ser que vai vir ao lado e vai nos salvar de tudo isso. Isso é um acalento para a gente, né? Mas eu vou dizer assim, eles estão em níveis muito superiores para que eu possa imaginar que a gente vai se reunir. Eu posso dizer para vocês, olha, vamos marcar sábado aqui, tal horário, e nós vamos vou ensinar para vocês um ritual, e vai queimar lá uma folhinha e um papel que vocês escreverem o que vocês não querem mais, e simplesmente vai subir até esse plano aqui, e esse karma vocês não vão ter mais. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender que isso aqui é muito sutil. Não são eles que descem até nós. Somos nós que temos que ir nos purificando para chegar aqui. Se nós temos o apoio deles, temos. Nós temos tantos seres, inclusive os bodhisattvas, né? Os bodhisattvas são seres que já alcançaram a autorrealização, mas são os mestres de compaixão. Por quê? Porque eles fazem eles poderiam ter ido para outras galáxias até continuar a evolução deles, mas eles fazem o voto do Bodhisattva que eles ficam até que o último consiga a autorrealização, o último de nós. Então, esses seres são eles que estão nos dando uma sustentação, né? Mas não para resolver o nosso probleminha que nós não queremos fazer.
Nós temos que lembrar que, às vezes, o nosso karma são coisas que eu digo assim, não, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. Eu prefiro ter que ler? Não, eu tenho preguiça de ler. Hoje em dia, nós estamos numa geração fast food, né? Eu quero tudo rapidinho. Eu nem leio direito. Eu não raciocino. O nosso problema é isso. Até hoje no grupo eu falei isso, no nosso grupo de estudos, eu coloquei que, infelizmente, quando saiu que a Anvisa soltou a nota que ela não ia trabalhar mais com o Zoom, gente, vocês não sabem a enxurrada de mensagem que eu e a Mariana recebemos. Nem leram o que era. Teve gente que não leu. Teve gente que falou que a Anvisa estava proibindo de ter o Zoom em todo lugar. Teve gente que falou que a Anvisa não queria mais que a gente se comunicasse na internet. Ó, foi de tudo um pouco. E simplesmente a Anvisa resolveu trocar pelo do Microsoft, pelo TEAN, que é da Microsoft, porque ela acha que é mais seguro. Então, logicamente, que se eu colocar se naquele cartaz que nós soltamos para vocês, se eu já colocasse o link, entraria qualquer pessoa. Então, aí vai de forma teve gente que fala assim, o Zoom arrebentou com o meu celular. Não, o Zoom não é um vírus. Nós que não lemos e clicamos em coisas que nós não devemos entrar. Nós estamos, assim, num período de internet que nós temos que prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo. Aumentou os casos de crime cibernético. Claro, todos nós estamos usando a internet mais do que nunca nesses últimos 20 dias. Antes nós íamos no mercado, íamos na farmácia, né? Hoje em dia já não. Nós íamos na feira, a gente está recebendo tudo em casa, principalmente eu, que sou grupo de risco, né? Então, nós vamos ter que cuidar muito mais, porque lógico, e é o que eu digo, até eu brinquei com as minhas alunas lá, você quando anda na rua, a Mariana que fez um comentário sobre que na internet é tão perigoso quanto a rua. Na rua, eu entro num carro, do primeiro que abre uma porta de um carro, eu entro dentro do carro, eu não entro. A mesma coisa que nós temos que ter cuidado, nós temos que ler o que é aquele link. Eu recebi por vários dias um link do correio, falando meu nome, Tirza, tua encomenda chegou, clique aqui para ver tua encomenda. Falei, não, o correio nunca fez isso, nunca me mandou link de nada. E eu lembrei que eu não tinha nada, não estava esperando nenhuma encomenda. Então, essas reflexões nós temos que fazer. Então, eu estou falando de uma coisa tão simples, mas essas coisas são essas questões que geram no cara. Não são só as grandes coisas. E, às vezes, eu quero coisa ágil, rápido. Então, eu vejo lá, olha, vamos dizer, eu clico. Eu não vou perceber se foi a Mariana que mandou, se mandou com uma senha, né? Como é que foi. Tá? Então, a culpa, sim, o Zoom ele tem problemas já estão resolvendo, inclusive eles soltaram uma mensagem que estão resolvendo os problemas de segurança, porque é assim, essa questão, não sei se a gente eu imagino assim, que tem essas equipes de segurança para essas plataformas, banco, seja o que for, mas enquanto a segurança ela consegue fechar aqui, já os hackers já entram, eles furam ali. Então, é uma constante vigilância. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, vocês vejam que tudo isso é um processo mental. É mente. Então, nós estamos sendo obrigados a trabalhar com a nossa mente nesse período aqui. Tá? Bom, vamos para frente. Então, o corpo causal, que eu falei, nosso corpo causal, ele é a causa, né, da próxima encarnação, tá? Vai se desenvolvendo até chegar à perfeição de um homem com todos os seus princípios despertos. Mas, no momento, nós somos aprendizes. Por quê? Ali, vamos voltar naquele esqueminha aqui, então, esse corpo aqui, por isso que existe a reencarnação. O que reencarna é a alma, né? Então, nós vamos tendo que nos aprimorando, porque a reencarnação, ela existe justamente para que essa lei do karma, que é uma lei de equalização
que nós temos que aprimorar, ela possa acontecer. Porque o nosso corpo físico não dura muito. Por mais que a gente queira, ele vai durar, hoje em dia, pode chegar em 90, 100 anos, né? Antigamente, há 40 anos atrás, 60 anos era o máximo, 70, né? Hoje, nesses últimos 50 anos, através da ciência, né, que a ciência e a tecnologia junto, está conseguindo fazer que a gente tenha uma sobrevida. Mas ele não vive muito tempo. E eu digo assim, para nós nos tornarmos perfeito, igual o nosso Pai do Céu até aqui, temos esse esquema aqui, ó, aqui, é isso aqui que nós temos que nos tornar, um ser espiritual perfeito, precisa muita coisa. Não é em 60, 70, 80 anos que nós vamos nos tornar perfeito. Por isso que existe a reencarnação, para que a gente possa ir trocando de veste, né, de roupa, de roupagem, vamos dizer que a personalidade aqui, esse corpo físico, etérico, emocional e mental, ele é a personalidade, ele é como se fosse uma roupa, né? Porque na verdade ele é o veículo dessa alma aqui. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir quando nós achamos que esses seres podem nos dizer, não, você está bem com esse karma? Não, então tira tudo, vamos negociar, eu vou aceitar a negociação. Porque o que o pessoal pensa é isso, né? Quando a gente fica fazendo pedidos de milagres, querendo milagres, a gente está querendo uma negociação, né? Então, você acha que essa alma aqui, ela é atraída, porque nós reencarnamos porque a nossa alma ela é atraída ao mundo físico por desejo. Tá? Então, ela tem que vivenciar alguma coisa em uma determinada época. Vamos dizer que a alma lá, ela precisa vivenciar alguém que tenha que ser tipógrafo. Não pode nascer agora. Alfaiate já é uma profissão que está quase, né? Vocês estão entendendo? Então, existem coisas, eu posso falar de uma coisa mais, assim, desse tempo que a alma tem que vir, como se ela pegasse uma janela no espaço. A doutora Nibesa, ela nasceu em 1847, né? Aí, ela em 1867, mais ou menos, ela casou, ficou uns anos casada, mas não conseguiu se acertar, ela separou. Naquela época, 1867, metade do século XIX, essa mulher comeu o pão que o diabo amassou na separação dela, porque ela foi para a rua só com a roupa do corpo, ficou 20 anos sem ver os filhos, aquela coisa toda, né? Agora, se ela tivesse reencarnado 100 anos depois, ela teria passado o que passou? Não. E ela precisou passar tudo aquilo para se tornar forte, porque depois ela assumiu uma grande missão, né? Ela se tornou uma das presidentes da Sociedade Teosófica, lutou pela libertação da Índia, tudo. Então, na verdade, o que ela passou ali, ela foi para ela a personalidade se tornar um pouco mais forte. Então, é essa consideração que eu faço. A alma aqui, ela precisa dessas experiências. A alma aqui, ela não sei se ela vai ficar coitadinha da personalidade, é a judiação. Então, vamos deixar passar, que nem nós fazemos com nossos filhos. Nós temos que ponderar. Eu estou pedindo, não estou falando nada, estou pedindo para vocês refletirem sobre essas questões que eu estou levantando. E o quanto que a gente deve ficar pensando que eu não devia passar por tal coisa, ou fulano não devia passar por isso, que é uma injustiça, ou que aquela situação é uma situação que eu tenho que passar para o meu aprendizado. É nesse ponto que a gente chega naquela ideia de agradecer o karma, né? Quando nós conseguimos agradecer o karma que eu estou passando, é porque eu entendi, eu assumi a responsabilidade sobre os meus atos. Então, dessa forma, o corpo casal vai se desenvolvendo até chegar à perfeição de um homem com todos os seus princípios despertos. O que é um homem com todos os seus princípios despertos? É um mestre de sabedoria, é um ser ascensionado, que ele tem o emocional equilibrado, o duplo etérico equilibrado, o mental equilibrado. Ele pode dizer o que quiser para ele, não tira ele do sério. Ele pode andar, uma coisa que tira todo mundo do sério é trânsito, né? Não vai tirar. Um ser desse não tira ele do sério, porque ele tem todos esses corpos
equilibrados, despertos. Mas no momento nós ainda somos aprendizes. Esse é o motivo de tanto sofrimento e desarmonia. E o karma gerado pela nossa ignorância vai sendo acumulado no decorrer de várias encarnações. O que é a ignorância? É falta de conhecimento. Nós cometemos alguma ação porque nós não temos conhecimento. Mas a partir do momento que nós vamos despertando e nós vamos tendo conhecimento, nós vamos começando a trabalhar conosco, né? E vamos deixando de fazer certas coisas. Eu sempre dou um exemplo, há muitos anos eu dou exemplo para meus alunos, é um exemplo bem simples, né? É aquele exemplo que eu dou da pessoa que sai, vamos supor, pega uma roupa. No meu tempo de criança, os homens tinham um terno de linho, né? E a gente tinha que engomar esse terno de linho para eles, né? Então, era engomado. Então, vamos dizer que você sai com uma roupa engomada, bem passadinha, uma roupa branca, e você não vê uma pedra, você tropeça, você cai numa poça de lama. Você tem duas opções. Se debater, se lamear mais, xingar quem deixou aquela pedra lá no caminho, só que com isso você vai espalhar lama para tudo quanto é de lado. Ou se você tropeçar, você cai e pensou cair. Então, eu não vi, eu estava distraída e eu não vi a pedra. E eu caí na poça de lama. E eu tenho a opção, de, em vez de me debater, eu sair bem quietinho, porque eu sei que toda a lama que eu espirrar, eu vou ter que limpar. Então, quando eu começo a ter essa consciência, eu sei que uma diversidade veio para mim, então ali eu tenho uma grande lição. Às vezes é difícil, mas eu tenho uma grande lição. Então, é essa hora que eu vou pedir ajuda, que eu vou pedir força. Eu não vou pedir que me tire aquilo de mim, mas eu vou pedir força para eu conseguir realizar aquela lição. Tirza, tem uma dúvida aqui. Uhum. A pergunta é a seguinte: o tempo não existe? Tudo é agora? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Encarnações, entre parênteses. Bom, quem que fez a pergunta? A Lúcia. A Lúcia. Então, assim, aqui para nós, ele existe, né? Presente, passado, futuro. Nós temos esse tempo linear, não adianta. Mas, naqueles níveis lá, para a alma, ela tem noção de passado, presente e futuro. Então, depende da frequência. Para nós, ele existe sim, apesar que a gente sabe que está no mundo de ilusões, mas nós estamos vivendo num mundo linear, não tem jeito. Agora, nós devemos trazer esse pensamento, essa consciência mais para o presente, porque quando a gente vive muito no passado, a gente vive do passado, fica gerando situações adversas, ou se a gente fica no futuro, a gente gera uma ansiedade, né? Então, talvez essa ideia de presente, passado e futuro é porque a nossa mente tem que ficar no presente, porque é só no presente que a gente gera um futuro. Não sei se eu respondi a pergunta da Lúcia. Ela fez um joinha. Então tá bom. Então, nós temos, como eu falei lá atrás, que a gente tem 3 tipos de karma, né? O maduro, coloquei aqui as palavras em sânscrito, para quem quiser. O maduro, que é aquele pronto para ser colhido, pronto para se manifestar na vida atual sobre formas de acontecimentos inevitáveis. Então, esse eu posso, é esse que eu digo, que esse vem e não tem jeito, eu tenho que resolver, eu causei uma desarmonia no universo, eu causei lá atrás, não sei, né? Eu causei uma desarmonia no universo e eu vou ter que repor, eu vou ter que equalizar isso, né? Então, ele pode vir em forma de doença. Isso aqui que nós estamos passando, essa pandemia, é um karma maduro de nível, né? Mundial, entende? Então, nós vamos ter que passar. Nós não podemos ser tirado daqui, alguém... Só quem não precisa passar por isso, que já foi. Né? Então, mas nós que estamos encarnados agora, hoje, aqui, que não podemos nos reunir para fazer essa palestra fisicamente, nós estamos passando por isso sim, isso é um karma maduro.
O acumulado, o karma do caráter, aquele que se manifesta pelas tendências que são resultantes de experiências acumuladas e podem ser modificadas na vida presente pelo mesmo ego que as criou no passado. Então, esse é o aprendizado. Então, se eu despertar, vamos dizer assim, que eu tomo consciência e eu desperto. Então, eu posso ainda mudar isso. Tá? O Ricardo Lindman, nas palestras dele, ele dá um exemplo muito bom. Assim. Ele diz, vamos dizer assim, que alguém está dormindo dentro de uma canoa e a canoa está descendo o rio abaixo. Né? E lá na frente tem uma cachoeira. Se a pessoa não acordar, essa canoa vai cair na cachoeira, assim, com certeza. Né? Mas a pessoa pode despertar. Ela pode gritar por socorro, ela pode pegar um remo, remar, ela pode tentar pegar um galho de árvore, alguma coisa, e pode mudar essa situação. Tá? Mas para que esse karma acumulado ele possa ser mudado, a gente tem que despertar e mudar essa ação. A gente diz que vem uma força, somente a outra força com igual poder, força ou contrário, ela pode mudar aquela situação. Exatamente isso que estamos fazendo. Vem uma força aqui, eu venho aqui, e aí eu posso mudar. Tá? Não que eu não vou ter que retirar isso, ter que pagar do universo. Pô, na década de 80, não sei se alguém conhece, tinha o Das Kalos, que eu gostava muito, ele era um grego esotérico, sabe? Ele escreveu vários livros, e ele era clarividente também. Não era teosofista, mas ele era muito bom os livros dele. E ele conta de uma história, eu sempre conto essa história, de um cara lá no século XVIII, 1700 e pouco, um cara ofendeu ele e chamou ele para um duelo e ele aceitou. Só que já no dia seguinte que ele foi para o duelo, ele já foi pensando, por que eu aceitei isso? Não era coisa de aceitar para fazer um duelo, não precisava. Ele já foi contrariado, mas o outro não quis desistir do duelo. E ele foi para o duelo. E ele mata o outro, né? Mas ele ficou, já mesmo naquela encarnação mesmo, ele ficou, não precisava ter feito isso. Não precisava. Aí ele veio numa outra vida. Então, lógico que ele não precisou a lei de Talião ali, né? Olho por olho, dente por dente. Ele não foi morto por uma arma branca. Mas ele veio como? Ele veio como um cirurgião operando Deus e todo mundo. Ele se prontificou. Ele veio aqueles cirurgiões que vão para a frente de batalha e não se importa. O que é o bisturi se não é uma arma branca? Vocês percebem? Então, isso é um karma acumulado. A pessoa, ele modificou ali, porque ele teve o entendimento. Tá? Fiz uma outra dúvida que eu acho que pode ser interessante. Se a alma pode se dividir e viver várias experiências ao mesmo tempo, várias encarnações? A dúvida era essa. Daí não, né? Aí a pergunta ela tá dúbia aí, né? Existe uma teoria de que a alma, a mônada, ela pode se dividir em 100 e poucas, não sei, na mesma encarnação. Não. Aí que surge a ideia das almas gêmeas ou tal. Na teosofia, nós não temos esse conceito. Agora, a alma, ela vem em várias encarnações. Então, tem um estudo, um estudo milenar, que nós temos para ter em torno de 770 encarnações. Uma alma ter em torno, desde aquela hora da individualização ali, até ela alcançar a autorrealização, né? Sair dessa roda de samsara, são 770. Lógico que pode ser menos e pode ser mais também, né? Entende? Mas, então, não sei se eu respondi a pergunta. Mariana, não sei se eu respondi. Tá? Bom, então, informação é o que está sendo formado agora e que dará origem a acontecimentos futuros e ao caráter futuro. Então, é agora. Eu estou formando agora.
E às vezes eu posso formar um karma dentro de outro karma, né? Porque o segundo, o Janarajadasa, que é um teosofista, ele foi, inclusive, presidente da Sociedade Teosófica, ele nos fala no livro que nós usávamos para o curso de introdução, que nós temos 30%, na vida atual, nós temos 30% do nosso karma acumulado. Tá? Então, vocês imaginem, nós achamos que, nossa, meu karma, não vou aguentar. Tem pessoas até que se suicidam. Mas ele diz que se nós tivéssemos mais do que 30%, todo mundo se suicidaria. Não aguentaria. Então, só que às vezes a gente vem com uma lição, vem com karma para resgatar e a gente gera um outro karma dentro desse karma. É a história da poça de lama. Quando eu caio na poça de lama, eu me debato. Tá? Vamos dizer assim, que alguém, às vezes na numerologia, vou pegando aqui o gancho, desculpe quem não está fazendo o curso de numerologia, mas eu tenho esse curso, essa palestra para o pessoal, então de vez em quando eu puxo o gancho. A gente olha um mapa. Nossa, o mapa da pessoa é aquele mapa assim de uma pessoa que você vê que é uma alma antiga, que é uma alma que já estudou muito, e essa pessoa tá no vício. A gente pensa, mas como? Alguma coisa não está batendo aqui, né? Ela não desenvolveu o caráter. Olha o que diz aqui, ó. Né? O nosso karma está muito relacionado com o nosso desenvolvimento, fortalecimento do caráter. Então, aquela pessoa pode ter sido muito inteligente na vida passada, é uma alma antiga, mas ela não fortaleceu o caráter. Então, ela vem com um esquema, com um planejamento, com um planejamento lindo, porque, na verdade, tanto o mapa astral como o mapa numerológico, ele é um planejamento, é um plano que a alma faz, né? Só que, vamos dizer assim, que aquela personalidade, ela encontra alguma coisa que chama a atenção dela e ela desvia o olhar. O que ela poderia olhar e dizer assim, ah, tá, gosto, aprecio, mas não serve mais para mim. E fazer um esforço para não deixar que aquilo, né, para não se deixar levar por aquilo, ela se deixa. Isso é questão de fortalecimento de caráter. Por isso que é bom, como a gente não sabe o que vem na próxima encarnação, é bom que a gente fortaleça bastante o caráter da gente, através de boas leituras, através de estudo, através, né? E as companhias de hoje, para que na próxima, né? Se vier, porque isso aí são testes, na verdade. Essas, vamos dizer assim, pessoas que surgem na nossa vida, né? Às vezes é uma paixão, às vezes é uma autoafirmação através de vícios, alguma coisa, são testes. Né? Como aquele caráter não está bem fortalecido, a pessoa sucumbe. Eu tenho não sei se aqui, talvez até o Joe, tem um livro que eu sempre falo, As Vidas de Órion, né? Quando a gente lê as Vidas de Órion ou lá as Vidas do Krishnamurti, como é que é, Mariana? Do Alcione. Alcione, As Vidas de Alcione, são 2 livros que é que nem uma historinha, é um romancinho, mas a gente vê bem que aquela alma reencarna e daí ela vem com um propósito para desenvolver e a gente fica, tomara que vai, mas ele se envolve de novo com aquilo que ele já está repetindo, isso que é repetir padrão. Ele se envolve de novo com aquilo e ele não vai. Então, por isso que eu digo, se a gente lendo o livro, a gente consegue entender essa evolução e a gente fica torcendo para que aquela personalidade consiga, imagine que a nossa alma talvez faça mais ou menos assim, os mestres de sabedoria dizem, agora ele vai. Não foi, que pena. Esse é o livre-arbítrio, tá? Esse que nós temos. Tem mais alguma coisa? Estou perguntando, alguma coisa? Não sei que horas são, Marina, nós vamos até 9 horas? Agora é 8h44. Não sei como é que o pessoal está aí, né? Se não está cansado, qualquer coisa. Desculpa o ler. Então, tudo isso tem origem numa força cósmica criativa, uma lei imutável da natureza. Por isso que não existe uma forma que possamos negociar com uma entidade que possa vir abonar as nossas faltas.
ninguém pode passar por cima do nosso karma. Isso é uma lei. Essa lei, a gente assim, a gente não consegue imaginar o que seja essa lei. Que é causa e efeito, é igual da física. Não tem como. Eu gero uma causa, ela vai ter um efeito. Se eu puxo um galho, a Madame Blavatsky dá esse exemplo, puxo o galho. Quando eu solto esse galho, volta e me derruba de algum lugar, a culpa é do galho? Ou outro exemplo, a gente sabe pela lei física que se eu me atirar do precipício, eu vou me estatelar lá embaixo. É a mesma coisa. Eu sei que não devo cometer aquela ação, eu cometo. Será que se eu me atirar do precipício, existe alguma lei da gravidade que vai me suspender no ar e vai fazer eu cair devagarinho, devagarinho, devagarinho? E eu pouso naqueles 5, 10, 20, 30 metros. Calmo? Não, é a mesma coisa. É que a gente, assim, é difícil da gente imaginar que eu gerei aquilo e conforme a força, é a força que eu vou receber. É a mesma lei da física, é causa e efeito, né? Tirza, mais uma dúvida aqui da participante Alexia. Caso a nossa intuição nos mostre em sonhos coisas que aconteceram em outras vidas, isso pode ser um sinal para mudanças no padrões kármicos? Sim, pode, né? Então, assim, a nossa tríade superior, a nossa alma, a nossa parte divina, ela usa várias formas de entrar em contato com a gente. Somos nós que estamos com a nossa atenção, o nosso foco em outras coisas mais densas que nós às vezes não percebemos. Mas nós temos essa intuição. Sempre nós temos aquela luzinha que vai bater na gente. Ou a gente estando desperto, ou a gente estando dormindo. Porque, na verdade, todos nós, quando nós dormimos, nós fazemos um desdobramento, né? E nesse desdobramento a gente pode entrar em contato com pessoas que já morreram, com várias coisas. O Leadbeater, ele tem lá o livro Plano Astral dele, que ele coloca todos os habitantes do plano astral. Então, nós podemos ter contato e podemos ter informações que vão dizer, esperto. Pode ser, como eu falei, uma entidade que já foi, pode ser uma entidade que eu estou pedindo ajuda e pode ser a minha própria alma. Tá? Os sonhos são muito premonitórios. O problema é que às vezes a gente não entende os sonhos, e tanto é que sempre os sonhos teve que ser assim, alguém que traduzia os sonhos, é que o nosso mental concreto, às vezes, não tem como é que eu vou dizer? Porque os nossos sonhos é por imagem. Ele não tem a imagem correspondente àquilo que está sendo passado. Aí ele vai pegar a imagem mais próxima daquilo que ele quer passar. E por isso que às vezes a gente não entende os nossos sonhos. E ele às vezes tem que ser interpretado. Tá? Então, mas chega um ponto da nossa jornada que o homem aprende a não buscar e a não gerar mais karma. Esse que é o ideal. Tá? Quando a gente começa, e essa é a nossa lição, na verdade. Né? Quando a gente começa a trabalhar, porque quando a gente se interte, fica se intertendo, achando que esperando o milagre, né? Quando eu fizer aniversário, daí tudo vai mudar. Quando chegar tal coisa, aí tudo vai mudar. Quando a gente fica se intertendo assim, aí eu até no outro dia eu falei para a Mariana, o pessoal fica no play, brincando, né? Em vez de vir estudar, né? Porque a gente fica se intertendo às vezes, né? E a gente confunde coisas que podem ser ferramenta para nos tirar de uma determinada frequência, para que eu possa ter e poder trabalhar comigo. Né? Então, nós temos florais, nós temos os óleos essenciais, nós temos o reiki, nós temos a radiestesia, nós temos uma série de coisas, todas as terapias holísticas, elas vão nos dar uma sustentada, vão nos tirar por um tempo de uma determinada frequência, para que a gente saia dali e possa refletir. Porque quando eu estou na mesma frequência
daquele problema que eu gerei, eu não consigo ver, não vou conseguir analisar. Eu preciso vibrar numa frequência um pouco mais elevada para olhar e perceber o caminho lá de cima. Então, nós não podemos ficar nos entretendo com reza, com decreto, a vida inteira. Eu tenho que parar e refletir. Né? Até nós estávamos falando no outro dia dos decretos. Então, o decreto, tudo bem, pode fazer. Só que esse decreto, ele vai ajudar você a não pensar mais naquela besteira que você estava pensando. Seja pensamentos de raiva, seja pensamento de mágoa, seja pensamentos depressivos. Ele só vai ajudar isso, ele não vai resolver o teu problema. Então, nós podemos usar o que nós quisermos de ferramenta, mas tendo consciência que eu estou usando uma ferramenta para me tirar daquela frequência, só que se eu não mudar a minha forma de ser, eu vou voltar para aquela frequência baixa de novo. Aí eu vou sempre depender, de um floral, sempre vou depender de um reiki, sempre vou depender das coisas. E ao passo que, se eu entendo isso, eu saio daquela frequência vibratória e eu conquisto uma oitava a mais, essa conquista é eterna. Isso é a alquimia interior. Né? Isso é quando nós conseguimos ir mudando a nossa frequência e conquistamos isso, e a gente consegue ver. Quando chega na idade que eu estou, a gente olha para trás, há 40 anos atrás, e eu tenho coisas que eu digo, meu Deus do céu. Às vezes acontece uma situação que eu nem dou bola. E eu penso que quando eu tinha meus 20 anos, eu virava no capeta. Né? Entende? Então, eu penso, como é que eu conseguia fazer aquilo? Vocês estão entendendo? Quando a gente faz isso, quando a gente lembra, não é para você ficar, eu fiz isso, eu fiz. Não, palmas para mim. É porque se eu olho lá e hoje aquilo não me faz nem cosquinha, é porque eu consegui fazer a lição, eu conquistei aquilo. Tá? Isso sim, isso é a mudança vamos dizer assim, esse é um salto quântico, esse é um verdadeiro salto quântico, porque eu mudei de frequência, mas eu mudei não só por um tempo, eu mudei e conquistei aquilo. E isso daí, essa conquista eu levo para a eternidade, porque senão nós não chegamos nunca na autorrealização. Né? Então, muitas vezes nós criamos uma aura de misticismo achando que tudo é fruto do karma, mas na verdade é a lei de causa e efeito. Vamos supor, eu tenho a mania de, vamos dizer assim, lavar a louça e sempre quebro um copo. Daí eu acho que, é o meu karma quebrar copo. Não, é que eu não estou prestando atenção mesmo, eu estou fazendo algo mecânico, manual, né? Mecânico, igual dirigir. E aí eu estou com a minha mente lá, não sei aonde. E aí sempre eu bato com o copo na torneira e ele vai quebrar. Então, esse discernimento nós temos que ter, porque às vezes nós imputamos ao karma coisas que são físicas. E o fato da gente também não estar presente faz com que, sei lá, às vezes por alguma atitude que a gente não teve, ou que não deveria ter tido, ou que fez e deveria ter feito e não fez, né? Enfim, lá para frente, talvez aquilo possa gerar um outro karma ou gerar outras situações, né? Isso daí é aquela questão que às vezes a gente sempre comenta, que são os pequenos karmas. Então, são ações descuidadas, ações que a gente não presta atenção, você não vai pagar aquilo exatamente. O que os senhores do karma fazem? Eles juntam essas pequenininhas coisas numa coisa só. Né? Vou dar um exemplo. Eu acho que faz uns 3 anos. Eu precisei tirar uma certidão do meu divórcio lá em São José dos Pinhais. E simplesmente por causa da preguiça do rapaz que me atendeu, posso falar isso, que era preguiça mesmo, depois ele mesmo reconheceu, eu tive que voltar 3 vezes naquele cartório.
Eu cheguei a primeira vez e falei para ele, eu preciso de uma certidão assim, 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 para o imposto de renda, assim, 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 assim. E mostrei para ele uma igual. Quando eu cheguei, paguei a certidão. Quando eu cheguei lá, ele me deu um processo inteiro na minha mão. Processo de 30 anos atrás. Eu falei, o que é isso? A senhora pediu o processo? Eu falei, não, rapaz, eu não pedi o processo, eu pedi a certidão. E assim foi. Então, depois ele acabou. Não, eu não estava com vontade de fazer mesmo. Isso é uma desatenção que lá na frente ele vai aparecer como uma dificuldade para aquela pessoa. Então, nós temos que ficar atentos que, às vezes, uma ação nossa, né, dizer, não faz mal que eu chegue atrasado naquela consulta, não faz mal, aquele que volta quantas vezes quiser. Essa ação, ele vai gerar várias coisas. Eu tive que desmarcar a consulta, o gasto que eu tive que pagar de novo outra DARF, que daí não era mais aquilo, eu tive que pagar, ir no banco de novo. Vocês estão entendendo? Então, às vezes a gente não percebe que uma atitude nossa, por nós não querermos prestar atenção e não aprendermos a prestar atenção, para outra pessoa vai gerar uma grande confusão. E isso gera karma. Não é um karma grande que eu tenho que pagar, aquele rapaz não vai precisar pagar para mim, né? Então, mas são pequenos karmas que juntam e daí vem de uma vez só. Com isso surgiu uma outra dúvida aqui que eu achei muito interessante. Silenciar os pensamentos gera o estado de presença e não gera karma? O senhor Buda falou aqui. Pare de fazer o mal, mas faz o bem, né? Então, silenciar o pensamento, eu parar aquela matraca, né? E vai me ajudar o quê? Vai me ajudar a refletir. Agora, só silenciar, sem que venha um resultado desse silêncio na mente, aí eu estou entrando num processo de, como é que eu vou dizer assim? Não é um processo de meditação que é onde eu vou ter o resultado, uma expansão de mente. Porque a meditação ela tem que nos levar para uma expansão de mente. Porque o nosso mental concreto, ele não, vamos dizer assim, ele não abrange tudo. A gente só vai ter essa consciência quando eu consigo expansão de mente. E a expansão de mente, eu preciso silenciar a mente, eu preciso parar de me entreter com coisas externas, tirar o foco de tanta coisa externa, de voltar para dentro de mim, para que eu possa ter essa expansão de mente. Agora, só silenciar a mente sem um resultado, daí não sei se foi essa a pergunta. Eu também pensei na outra, também do Buda, né? Dele dizendo que mesmo que a gente opte por não pensar nada, ainda assim é uma escolha. E ainda assim a gente vai estar lançando mão, né? Assim, é aquela coisa assim. Uma vez a gente discutiu até isso, num trabalho de loja. Vamos dizer que alguém está lá, até eu falo isso mais para frente, mas eu vou falar agora. Vamos dizer assim que alguém está, uma pessoa que é morador de rua. Eu olho e digo, nossa, coitado, que sofrimento. Bom, mas é o karma dele. Olha que se vira. E não faço nada. Eu nem condeno, eu nem ajudo, eu nem nada. Porque é o karma dele. Mas e se for o meu dharma ajudar? Então, essas coisas que a gente tem que refletir. Né? Eu vou dizer assim, são praticamente 9 horas, 20h59. Eu gostaria de continuar. Se alguém tiver que sair, fica à vontade, sai, porque daí a gente está gravando, né, Mariana? E a gente pode terminar esse tema. Sim. E daí a gente vai mandar a gravação para todos que se inscreveram, que estão aqui. Então, se alguém está cansado, alguém precisa sair, né? Porque não falta muito também. Aí depois pode assistir a gravação, se quiser, tá bom? O que vocês acham? Tudo bem?
Estou olhando a carinha de vocês. Então, tá bom. Porque aqui dá para assistir, né? Então, em relação ao karma maduro, Ricardo Lindemann, em Tradição... Opa, falar que lá tem um erro de acento. Em Tradição e Sabedoria, ainda nos lembra que se uma pessoa repete perseverantemente pensamentos do mesmo gênero, vai acumulando tal energia semelhante a um balde que vai se enchendo gota a gota da água necessária para fazer o balde transbordar. Então, às vezes eu penso tanto em alguma coisa que aquilo ele se realiza, ele se torna físico, né? Tanto para o mal como para o bem. Uma pessoa que bebe muito e depois vai dirigir, ela tem grande probabilidade de bater o carro. Assim como uma pessoa que tem um problema físico, como diabetes, e não faz o regime necessário, existe a possibilidade dela vir falecer daquele mal. Então, vamos imaginar que se a pessoa está dirigindo a 100 km por hora e aparece uma parede, um muro na frente dela, ela não tem como impedir, ela vai bater. Então, isso que eu quero dizer, que às vezes a gente repete tanta coisa. A gente faz ação, a gente vai dando força para aquela situação. Que aí é aquele karma que está maduro, não tem jeito. E a gente pode dizer que isso é o destino, né? Porque não tem como evitar. Tá? Então, por mais que se queira que houvesse uma outra forma, não tem. Isso é o karma maduro, que você não tem como evitar. Porque a gente foi colocando força, até que chega um momento que aquilo vai acontecer. Então, é como se fosse até vamos dizer assim, uma predestinação, né? Porque você colocou força naquilo. E às vezes são vidas após vidas fazendo a mesma coisa. Essas probabilidades, quando acontecem, podem ser chamadas de destino. Porém, existe o livre-arbítrio da pessoa de mudar o seu destino, mudando determinada ação. Mas essa tomada de consciência, muitas vezes, não é suficiente para que impeça a batida do carro ou a morte. Porque, dependendo da velocidade que ele está. Pode ser que até na hora que ele veja o muro, ele diga, nossa! Ou na hora que a pessoa está numa UTI, em coma, ela pensa, eu comi demais. Eu não fiz o regime. Mas, infelizmente, essa tomada de consciência talvez vá servir para outra encarnação. Se ela tomar consciência, né? Porque se ela não tomar consciência, ela vai voltar na outra encarnação e vai fazer as mesmas coisas. Tá? É a mesma coisa que uma pessoa. Ela pode bater o carro, ser processada, ser isso, ser aquilo, mas quantos casos a gente vê de pessoas que perdem carteira e tudo, e na primeira oportunidade ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque não tomou consciência ainda. Tá? E eu digo assim que esse nosso Deus Criador é tão bom que ele permite que a gente tenha o livre-arbítrio de ir fazendo. Né? Isso faz parte, é o nosso processo evolutivo. Então, aqui eu já falei. Então, por mais que a pessoa faça o regime, se a doença já tomou conta, o óbito é certo. Né? Logicamente que aqui tem, às vezes, no caso de doença, no câncer, por exemplo, ele tem o mérito, né? Como que eu vou pagar isso? Então, eu tenho um karma, eu tenho que pagar aquilo. Só que eu tenho outros méritos. Então, o que acontece? Eu estou falando de uma doença. Então, você tem um mérito de como que você vai pagar aquilo. Tá? Isso é uma coisa para a gente refletir. Por que uma pessoa que tem um câncer, como eu digo, às vezes ela tem que, vai lá, faz a quimioterapia, volta para casa de ônibus, vomitando no ônibus, chega em casa, tem filho esperando, tem um tanque cheio de roupa, e outras vão de carro com motorista particular. Não estou dizendo que eu seja o dinheiro, mas outras têm uma facilidade a mais. Isso não é injustiça divina. Tá? Então, não que nós não vamos ter pena daquela que... Não é isso, não estou falando nada disso.
mas a gente tem que refletir sobre o karma de cada um. E se a gente pode ajudar para diminuir, sim, devemos fazer. Mas a pessoa, ela pode ser que ela vai, enquanto ela não tomar consciência, ela vai repetindo. Tá? Como não criar karmas novos? Na verdade, o que faz gerar karma novo não é a ação, mas o motivo pelo qual nos move, né? Então, as ações altruístas, por serem benéficas para os outros, elas não retornam como mau karma para aquele que praticou a ação, porque a ação não produziu desarmonia no universo. Então, a gente tem que refletir. Se eu não quero gerar um novo karma nisso daqui, é bom para todo mundo ou é bom só para mim? O karma ele é gerado normalmente pelo egoísmo, né? Quando só eu quero ganhar, eu penso só em mim. Agora, se uma ação que eu vou fazer é bom para os outros, então meu karma agradece. Eu digo sempre assim, meu karma agradece, né? E cada vez que eu faço uma ação altruísta, eu estou gerando aquilo que o cristianismo fala, que a gente gera, né? São, como é que é? Desculpe. São tesouros que a gente guarda no céu, que nem a traça ferrugem corrói. Isso quando eu faço uma ação altruísta, ela vai imediatamente para aquele corpo causal, ela não fica no nosso corpo emocional e mental. Então, essa energia, ela é tão sutil, tão leve, o resultado de uma ação altruísta, que ela vai direto para o corpo causal e fica lá para a alma utilizar nas próximas encarnações como méritos, né? Méritos na outra vida. Uma outra dúvida aqui que eu acho que é também relevante é qual a diferença entre o câncer e o Alzheimer? Existe um peso para cada doença? Não, eu acho que a gente não pode avaliar isso, né? Não tem como, porque você veja bem, apesar que se a gente for refletir, o Alzheimer, quem sofre mais é quem está em volta, né? Quem está cuidando, quem está passando, porque se a pessoa está tendo um esquecimento, dependendo do grau dele. Mas eu acho que isso é difícil da gente avaliar. Nós sustentamos que toda dor e sofrimento são resultados da falta de harmonia e que a única e terrível causa de perturbação da harmonia é o egoísmo, como eu falei há pouco, em uma forma ou outra. Assim, o karma devolve a cada homem as reais consequências de suas próprias ações, sem qualquer consideração para com o seu caráter moral, mas visto que ele recebe o que lhe é devido por tudo. É óbvio que ele será obrigado a reparar todos os sofrimentos que causou, assim como colherá em alegria e felicidade os frutos de toda a felicidade e harmonia que ajudou a produzir. Então, o que eu falei há pouco. Então, tá, na Blavatsky está a chave da filosofia, né? Então, nós vamos colher tudo que nós produzimos, de bom ou de ruim. Tá? Temos aqui umas considerações, já estamos no finalzinho. O que o karma não é? Então, segundo a doutora Anne Besant, ele é o ensinamento espiritual menos compreendido. E poucas coisas são tão perigosas quanto um pequeno conhecimento do karma. Isso eu falei no início já, né? Então, aí aparecem essas coisas como vamos negociar com os senhores do karma, né? Ou então, isso é meu karma, então eu tenho que aguentar. E eu entro numa situação passiva. Eu não, é mais fácil eu dizer, é meu karma. Né? Eu devo ter, eu lembro de uma cliente minha que ela dizia que toda madrugada o marido acordava ela pelas 2 ou 3 horas para ela fritar bife para ele. E ela já estava entrando em desespero. Aí eu falei, mas por que você faz? Ela falou, não, mas é o meu karma, eu devo ter obrigado ele a fazer isso comigo em vida passada, né? Então, são essas coisinhas assim que a gente, às vezes a pessoa não, ela é mais fácil ser permissiva, né? Ter uma atitude ela veio para trabalhar uma prestação de serviço e ela se coloca numa situação permissiva. Então,
porque é difícil você, às vezes, dizer não, não quero mais isso, né? Então, e às vezes é bem isso a nossa lição. Daí aqui, deixa eu pegar aqui que eu estou com a fotinha. O karma não é algo externo a nós. Somos nós que aplicamos a lei. O karma nada cria nem determina. É o homem que planeja e cria as causas. A lei kármica, ela só ajusta o efeito. O que é ajustar efeito? Quando que eu vou pagar esse karma? Como que eu vou pagar? Né? Então, a lei só vai ajustando, mas ninguém pode interferir naquilo que eu tirei e devo devolver para o universo. O karma não é um tirano, mas um instrutor. Segundo a Nebesa, ele não é uma espada pendente sobre a nossa cabeça ou um fardo atirado sobre o homem ao nascer. É uma criação contínua, nossa criação. Estamos continuamente aprendendo com nossos erros. Portanto, o karma não é predestinação, estamos continuamente modificando. Então, não é uma coisa que, vou dizer assim, fulano veio, lembra que eu falei do mapa? Que às vezes a pessoa vem com um mapa maravilhoso ou vem com um problema. E o legal, às vezes, sabe o que é legal no mapa? Que a gente, às vezes, pega assim, antes de acontecer alguma coisa, e a gente diz para a pessoa, olha, aqui você vai passar por períodos assim, dificuldade ali, aqui, acolá, e a gente vê a pessoa ir mudando, se transformando, e ela passar por aquela dificuldade maravilhosamente bem. Então, não existe aquela certeza, ninguém pode dizer uma certeza de nada, porque nós devemos ir nos transformando e nos modificando, tá? Portanto, somos livres e responsáveis. O karma não encoraja a passividade em relação a nós. Isso aqui nós já falamos também, né? Não podemos nos conformar e dizer o meu karma. Também não podemos recusar ajuda a alguém dizendo, isso aqui que eu falei, lá daquela questão que às vezes a pessoa está numa situação e eu digo, mas é o karma dele, o problema dele, né? Mas e se for o nosso dharma ajudar? A gente nunca, né? Então, é bom refletir bem. E, finalmente, o karma não significa fatalismo, nem aceitação passiva daquilo que não podemos mudar. É antes um estímulo ao empenho. Podemos não conseguir mudar um determinado karma do passado, mas podemos mudar como o encaramos. Gente, a forma como nós encaramos o karma, ela vai ser libertadora. Eu digo que o conhecimento é libertador. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente encara uma situação de um jeito, a gente pode estar livre. Está difícil? Não, é difícil. Não vou dizer que não seja difícil, é muito difícil. Mas se eu sei, se eu conheço, eu sei o que está acontecendo comigo, eu tenho condições de ir mudando essa situação. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, eu fico presa, achando que um Deus é injusto, ou não entendendo, eu não entendo, né? Vamos dizer assim, a morte, por exemplo, é uma coisa que a gente cai muito nessa esparrela, né? A gente, como que vamos enfrentar a morte de um ente querido, vamos supor. Então, a gente vê que tem pessoas que têm o conhecimento, não é que elas não vão sofrer, mas às vezes o sofrimento vai ficar muito pior, muito mais intenso, se ela não entende o que está acontecendo. Tá? Então, às vezes, não vai mudar, esse modo não vai mudar, né? Mas com otimismo, aceitação, fazendo o melhor possível, revertendo ao nosso favor. Não podemos mudar o passado, mas o futuro está em nossas mãos. Né? Eu coloquei aquela imagem ali, que você olha, então, eu estou aqui, mas eu sei que eu estou mudando. Eu sei que porque veja bem, essa aceitação, que é um contentamento, né? Que a gente trabalha no contentamento, essa aceitação não é uma coisa passiva. Não. Gente, a autossuperação, você não entrar em depressão, esse momento que nós estamos passando agora, quantas pessoas estão falindo? Né?
Quantas pessoas vão perder parentes? Hoje mesmo, eu estava conversando com uma menina e ela, naquele exato momento, ela falou, meu ex-marido, recebi a notícia aqui que meu ex-marido acabou de falecer, né? Então, quantos vão morrer? Quantos vão perder seus parentes? Agora, como que eu vou encarar isso? Eu vou entrar em desespero, eu vou entender que isso é uma experiência que nós temos que passar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho tanta certeza, que se nós não tivéssemos que passar pelo que nós estamos passando, nós não estaríamos mais aqui. Então, quando eu estou dentro de uma situação, é porque lá a minha alma precisa dessa experiência. E todos nós estamos passando por uma experiência que vai modificar a humanidade. Agora, como que cada um de nós vai passar por isso? Então, por isso que eu digo, nós temos florais, nós temos uma série de coisas, nós temos amigos, nós temos aqui uma palestra, algo assim que nós podemos nos agarrar e procurar para nos ajudar. Nós podemos fazer isso, né? Para sair daquela frequência que está difícil para nós. Tá? Então, isso é ação, né? Então, como o pessoal diz, mas a aceitação é você ficar passivo. Não, a aceitação é justamente você trabalhar para que aquilo que você está passando não te afunde mais ainda. E isso tudo é um processo mental. Se a gente observar, ele é um processo mental, né? Voltamos lá naquele início que eu falo que nós somos seres mentais. Tá? Então, acho que nós terminamos aqui. Tirza, só uma última reflexão aqui que acabamos de receber. Esse vírus foi enviado pela espiritualidade para começar a nossa transição e mudança íntima? Se nós estamos falando em causa e efeito, não é mandado por ninguém, né? Possivelmente nós, enquanto humanidade, nós geramos isso. Porque se a gente parar, vamos falar um pouquinho de rondas e cadeia, bem rapidinho. Nós, segundo a teosofia, nós estamos na quarta raça, nós estamos na quarta ronda da quinta raça raiz, da quinta sub-raça da quinta raça raiz. E nós estamos a passos de mudar da quinta sub-raça para a sexta sub-raça. Isso quer dizer o quê? Essas raças querem dizer o quê? O que cada raça tem que desenvolver um processo. Ela tem um trabalho a desenvolver. Então, nós estamos desenvolvendo o mental. A sexta raça, que vai ser daqui bastante tempo, nós já não vamos estar num plano tão denso como nós estamos agora. Nós vamos estar bem mais sutil. Nós vamos chegar num ponto que a gente vai trabalhar com a mente, o que hoje nós fazemos com esse aparelhinho aqui. Para isso, nós temos que depurar. É igual aquele pessoal que acha que vem nave e vai levar tudo nós assim na nave. Eu digo, tá, mas para embarcar na nave etérica, você tem que estar no corpo etérico, pelo menos. O corpo físico você não vai embarcar. Então, para que a gente faça essa transformação, nós vamos ter que depurar muita coisa. Nós estamos num período de transição de raça, de era, entende? Então, quando a gente entende isso, nós sabemos que nós podíamos passar por um tsunami, podia passar por um terremoto, precisa disso, dessa transformação, entende? E veio um vírus. Então, eu não acredito que seja assim, a espiritualidade dizendo agora vocês vão passar por isso. Não, nós fomos gerando. Então, essa humanidade vai ter que refinar, vai ter que depurar. E é essa forma que nós optamos, digamos assim.